Boa noite a todos, boa noite. Obrigado pela audiência. Hoje vamos fazer uma live bem diferente, né? Do mundo jurídico e tal, né? Vamos ver. Tá acompanhando também, Netinho, para ver? Vou esperar, caiu. Tá. Só pra gente ver, para eu não perder, né? Boa noite a todos, boa noite. Olha o Gino, Savino, que beleza. Hudson Coutinho, Marcelo Barbieri, muito obrigado. Sônia Guzzi. Vários amigos. Carol, Encaminha pra ela, vai. Cunho. Hã? Quer encaminhar pra ela, vai. Encaminho. Tá Aqui? certinho. Aqui, né? Edmundo, professor, Fernandinho Schmidt. Ai, Maria Tereza, obrigado. Um abraço pro Pipa. Laurinha também, que legal. Guilherme Matar, meu querido amigo de turma, Ariel. Carly, tá aqui. Aqui? Transmitir ao vivo. Clodoaldo Medina Júnior. Olá, Oi, Charla, tudo tudo bem? bom? Até que não demorou para entrar, Não, eu entro rápido. né? Porque sempre fica aquela confusão, né, da entrada, mas deu certinho, foi ótimo. Tudo bem? Como está? Estou bem, graças a Deus. Que bom. Apesar de estarmos vivendo esse momento delicado, eu estou bem. É verdade. Você está no Rio, né? Agora eu estou no Rio, quer dizer, eu passei a maior parte desse momento terrível que a gente viveu em Teresópolis. Eu ainda estou lá, porque meu filho estava viajando, fazendo intercâmbio, quando tudo começou a acontecer, eu pedi para ele voltar. E aí ele tinha que fazer quarentena e eu fui. Eu tenho esse sítio há muitos anos, em Teresópolis, e eu nunca consegui passar um mês da minha vida ali. Nunca, nunca. Tenho há mais de 30 anos. E dessa vez eu acabei ficando quase 6 meses, entendeu? Nossa, que legal. E foi bárbara a experiência ou não? Foi porque, de alguma maneira, fez com que eu conseguisse. Eu tive que fechar a produtora, as escolas fecharam. E isso, para mim, foi importante nesse momento, porque eu estou terminando, finalizando um longa-metragem, um documentário que eu estou fazendo já há 2 anos. Então, foi um momento importante para mim poder ficar ali, assistir 500 vezes, não ter que atender muita demanda, né? É isso aí. Depois virou a febre das lives, graças a Claro, Deus. Mas, assim, que antes disso, bom. Mas olha, eu queria agradecer muito você ter aceito e também através do amigo comum, Clodoaldo Medina Júnior, né, que me passou o seu contato. E eu realmente eu tenho enorme admiração por você, mas não vou ficar falando isso porque eu acho que isso você está tão acostumado a ouvir, né? As pessoas que são suas fãs, porque tudo que você fez foi muito bem feito, não é, Carla? Então, você pega você, atriz, é inesquecível. A minha geração, principalmente, porque eu lembro desde as novelas, lembro dos filmes, né? Você, com 21 anos, você já ganhou o Kikito, né? Quer dizer, 21 anos, né? Você tinha, né? Daquele filme inesquecível, né? O Olho Mágico do o Amor. Olho Mágico, é. Foi o meu De- primeiro longa, né? O É, Olho Mágico foi o meu primeiro longa. O que aconteceu comigo foi tudo muito rápido. Assim, eu rapidamente trabalhei em todas as linguagens, sabe? Eu comecei fazendo teatro, aí do teatro um diretor de televisão me viu, me chamou para fazer um teste, e aí eu fiz um teste, e aí eu fiz o meu primeiro especial, que era uma amizade colorida com Denis Carvalho, que recebeu lá o teste, me escolheu para fazer isso.
Aí o Daniel viu o teste, o Daniel Filho, e aí me chamou para fazer um teste para uma novela. Nisso, em São Paulo, o Zé Antônio Garcia, que era esse diretor, viu esse primeiro especial e aí me chamou para fazer um Olho Mágico do Amor. E essas coincidências engraçadas da vida, né? Porque eu conhecia uma atriz bem, que era a Tânia Alves. Por acaso, eu conhecia, porque a minha amiga era produtora de um espetáculo chamado O Fado e a Sina, de Mateus e Catirina, onde a Tânia Alves era protagonista. Então, eu conhecia a Tânia Alves. Aí esses diretores de São Paulo me ligaram, Zé Antônio Garcia e o Ícaro Martins, e o roteiro do Olho Mágico do Amor é um roteiro muito estranho, ele é um filme cult, ele tem toda uma linguagem, ele é todo... Para o seu primeiro filme, ele é uma loucura, né? Pesado. Ele é pesado, uma menina que fica olhando por um buraquinho na parede, por um olho mágico na parede, uma prostituta do outro lado, né? Eu olhei aquele roteiro, eu falei, caramba, quem serão esses diretores, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou aceitar fazer uma coisa assim? Se as pessoas forem interessantes, até pode ter uma coisa, se o elenco for muito bom, senão você acaba restringindo também, né? Quando você trabalha como ator, né? Como atriz, você tem que correr riscos em coisas que você acha que são interessantes. Aí, bom, corta, ligo eu para a Tânia Alves. Oi, Tânia, toda tímida, né? Eu estava começando a ser atriz, ela uma super atriz consagrada, e eu aquela, né, me enturmando, tentando... Eu falei, eu estou te ligando porque eu fui chamada para fazer um filme. Você, por acaso, conhece um diretor paulista? Aliás, dois, né? José Antônio Garcia e Ícaro Martins. Ela começou a rir, professor. Ela ia fazer a prostituta. Ela falou, não acredito, Carla, é você que eles estão... Eles são maravilhosos, eles são ótimos, você vai adorar o Zé e o Kiko. E aí foi assim, foi uma série de encontros que fez com que eu acabasse trabalhando muito rapidamente em linguagens bem diferentes como atriz. E isso, para mim, foi muito bom. E ainda e lá só no cinema você ganhou 3 concursos, né? Não é concurso, prêmios, muito bons ali em Gramado, né? O do júri depois e também o pelo Pagu, né? O Pagu também deve ter sido emblemático para você, né? Não, o Festival de Gramado sempre me deu muitas alegrias, né? Assim, em todos os sentidos. Sempre foi um festival muito emocionante. Na realidade, eu não sou uma pessoa que sou muito... Não que eu não gosto de ganhar prêmios, não que eu não gosto de ganhar dinheiro, não que eu não gosto de nada disso. Eu gosto de tudo isso. Eu gosto de prêmio, eu gosto de dinheiro, eu gosto de tudo. Mas eu, de verdade, eu não ligo. Se você olhar, os meus filmes não passaram em festival nenhum. Eu sempre lancei os meus filmes imediatamente, porque como eu distribuía, eu lançava. E eu achava que atrasar o filme, quer dizer, o tipo de filme que eu fazia... Por causa do festival, né? Por causa do festival. E se ninguém gostasse no festival? Porque também isso pode acontecer. Você põe no festival, todo mundo detesta. E aí o seu filme já começa a apanhar sem o público sequer ter visto. Então, eu falo assim, tudo bem, quer passar noite de abertura, encerramento, porque vão falar mal, bem, mas pelo menos você não sai chancelado, né, para lançar o seu filme com alguma... concorreu e não ganhou nada. Tudo isso é ruim também, né? Porque você sempre imagina você vitorioso, ganhando, cheio de prêmios, mas isso pode não acontecer. E Claro. isso pode tirar você também do seu caminho. Entendi. Então, E também eu tenho um grande amigo que fala que os filmes feitos muito para festival, eles já têm vários vícios, né? Não é absolutamente a naturalidade do diretor, do roteirista, porque ele precisa pensar já, né? Não acho. Não acho.
não acho que exista isso. O que eu acho é o seguinte: festival são festas mesmo, né? No sentido, é para ter uma multiplicidade de coisas, de histórias, e normalmente festivais querem filmes miúras ou provocativos, e às vezes o seu filme feito Carlota é um filme popular. Ele, na realidade, ele é saboroso, ele é para qualquer idade, as pessoas, ele passa até hoje, ele é um filme que tem uma linguagem para qualquer idade, né? Com 10 anos você assiste aquele filme, você pode assistir com 60 e dá quase as mesmas gargalhadas, né? Claro. Ô, Carla, deixa eu perguntar sobre isso. Eu vi que agora em 95, eu lembrei hoje, porque eu sabia, né? Que você recebeu o grande prêmio lá do festival outra vez pela sua obra e, acima de tudo, pela importância que o Carlota teve para a retomada do cinema nacional. Então, o Carlota tem, além dele próprio, né, da sua beleza, etc., também você é muito reverenciada porque o Carlota é considerado uma retomada do cinema nacional, né? Você podia explicar um pouco isso para a gente também? Na realidade, o Carlota ele é considerado o marco da retomada do cinema brasileiro, porque ele foi o primeiro filme que, na realidade, teve um grande casamento com o público. Então, o Carlota foi um filme que eu lancei, foi um filme e eu lancei eu e a produtora Bianca de Philips, que fez comigo o filme e que era minha sócia. E foi uma experiência bárbara, porque a gente conseguiu um público enorme. Eu falei para a Bianca falou: cara, você está maluca, mas eu nunca distribuí filme, como é que você me chama? Porque a gente produziu o filme, né, juntas. E quando o filme ficou pronto, eu falava assim: eu não vou dar para nenhum distribuidor, porque se distribuir o meu filme mal, depois de tudo que eu passei, eu acho que eu mato a pessoa. Eu prefiro ir para a cadeia. Eu estava já naquele grau, entendeu? Eu falei assim: eu prefiro, então, se eu errar, que eu me bata. Mas eu ficar com ódio de alguém, aí eu vou reclamar de mim, dizendo: tá vendo, sua burra, arrogante, por que você foi lá fazer? Devia ter entregue para alguém. Mas eu tinha posto há tantos anos tanta coisa, né? Assim, tanto esforço naquele filme, para mim era tão delicado, que eu disse assim: o meu sonho é que o filme ficasse pelo menos 3 semanas em cartaz, né? Esse era o meu desejo. Eu falava assim: meu Deus, pelo menos 3 semanas, porque eu não vou aguentar, eu juro, se esse filme não ficar 3 semanas, eu não faço mais cinema, eu não vou mais fazer cinema. Porque não dá para eu trabalhar, fazer, reunir, e você não conseguir 3 semanas. Isso era uma tormenta para mim. Aí eu falei para a Bianca, Bianca, eu não vou entregar na mão de ninguém esse filme. Ele falou: vamos lançar o filme? Ele falou: você é maluca, eu nunca lancei filme nenhum, você quer me chamar para lançar? Eu falei: não, a gente vai inventar uma maneira de lançar. Nós vamos lançar um filme como a gente lança uma peça de teatro, como a gente faz, como a gente viaja com uma peça de teatro pelo Brasil. Então, a gente vai marcar a cidade, a gente vai chegar na cidade com antecedência, a gente vai falar com todos os jornais, a gente vai fazer tratar cada cidade como um grande centro urbano, e não só Rio, São Paulo, e o resto vai de cadeia. E assim fizemos, e foi realmente muito bom. E eu tinha tudo, eu não queria abrir muito filme. Então, apesar de já estar tendo muito público, ganhando muito dinheiro, naquele momento eu achava que, como estratégia, era melhor eu ter, talvez até ganhar menos dinheiro, eu não sei, porque como eu optei por outro lado, você nunca sabe qual foi o lado, qual seria, se você tivesse optado pelo outro lado, o seu resultado. Mas eu achava que era mais importante o filme ficar mais tempo em cartaz do que fazer muito público. Eu achava que era mais importante as pessoas tentarem ir ver o filme e estar lotado do que elas conseguirem ver o filme.
eu falava, o Barreto me ligava e falava assim, Carlinha, não faça isso, abre esse filme, Carlinha, você está perdendo dinheiro. Daquele jeito, né? O Barreto, um querido. E eu dizia assim, Barreto, não vou abrir não, não vou abrir não, vou ficar assim. Porque eu tinha a sensação que os cinemas me mantinham em cartaz, apesar de uma quantidade de lançamentos, né? Porque se você for ver os filmes que passaram durante esse um ano, Carlota ficou 11 meses em cartaz. O que passou de filme bacana, potente, e a gente ali sem cair, porque ele pegou todos os circuitos, sabe? Ele fez bem o primeiro, o segundo, porque a gente brincava, a Bianca ficava anotando. Ah, o senhor quer o filme? A gente tinha um caderninho, parecia uma padaria. Certo, não, agora nós não temos cópia, mas eu vou botar aqui, então, o seu cinema é da onde mesmo? Ah, sei, interior de São Paulo, tá bom, cidade, tá bom. Assim que eu tiver uma cópia saindo, eu lhe aviso uma semana antes. Todo mundo queria, porque o cara esperou para ter. Então, na hora que você dava a cópia para ele, ele queria. Então, foi uma estratégia que eu achei importante usar naquele momento. Eu não sei se era uma estratégia copiável, eu não sei se era uma estratégia que dá certo. Eu não estou pregando ela como Ela foi, verdade foi ou essa, né? técnica. Olha, não, para lançar um filme você tem que fazer isso. De verdade é muito difícil, porque hoje, inclusive, o mercado é completamente diferente. Os filmes não têm a mesma performance e o cinema já não é mais a mesma coisa. Tudo mudou. A tecnologia, o mundo deu uma cambalhota. A gente está vivendo essa cambalhota nesse momento. E a pandemia só sublinhou essa Esse cambalhota. processo que já vinha, né? Você Agora, nem ô está... Carla, quando você fala assim, abrir o filme seria fazer milhares de cópias para tudo quanto é lugar, é isso? Abrir o filme? Ah, botar tá, ele no número maior de cinemas. tá. E Então, você, sei lá, quando um filme faz sucesso, você acha ele no Leblon 1, no Shopping Leblon, no Leblon 3. Então, o que acontece? Porque na hora que está fazendo público, todo mundo quer, né? Então, todo mundo quer. Mas o fato de, na hora que cai a renda, também todo mundo te manda embora. Na hora. Assim, Fica muito desprestigiado o filme depois, né? não, não é isso. Não é questão de prestígio ou não prestígio. Ah, É dinheiro, é economia. Ou seja, eu tenho uma fila de filmes para lançar no meu cinema. Enquanto eu estou entupindo e tendo certeza que você está aqui comigo há 6 semanas lotando, 8 semanas lotando, eu não vou tirar você. entendi. Você não está em nenhum outro lugar, você só está aqui. Copacabana Entendi. era um cinema. Então, um cinema atendendo Copacabana inteiro, sei lá, no Rox a gente passou, sei lá, 12, 17 semanas, sei lá. Se a gente pegar hoje é inacreditável, mas exatamente pelo estrangulamento. Ô, Carla, e em Portugal, o filme teve... foi Não, passado lá ou não? não, olha, a experiência em Portugal, ele agora ele está até numa exposição. Pediram uns trechos. Eu passei ele numa universidade, mas ele nunca foi exibido lá. Ah, nunca foi exibido. Tá, ô Carla, e as críticas que o filme receberam? Porque as críticas positivas são gigantes, né? Muito maiores. Não, muito negativas as críticas do Então, Carlota. O que aquelas é positivo no Carlota é o público. É um público absurdo que calou qualquer crítica. Então, não teve essa conversa assim, o que o crítico acha. Se você pegar as primeiras matérias, a própria opinião de muita gente, depois isso foi mudando, porque... mas diz assim, ai, não, foi um filme premiado, bem falado. Nossa, onde a gente passava... Não, não é verdade. Não é verdade. Foi um filme que o público abraçou, o público lotou, o público se divertia. Não necessariamente a crítica, nesse sentido, ele não é Então, miúda. mas eu me lembro de uma crítica
que dizia que você ofendeu a imagem da Carlota. Nem né? vou falar sobre isso. É porque Não tenho adoro. vontade de conversar sobre isso. É porque eu aprendi com o filme, sabe? E para mim foi o inverso, né? Para mim foi o inverso. É um filmaço mesmo. E o Não sabe o que Copacabana? acontece? A gente fica lá atrás no tempo. É isso mesmo. Claro, todo mundo reclama. Se eu ficar gastando nosso tempo de entrevista aqui para falar do Carlota, a gente não vai chegar Claro. nunca hoje. Mas e o Copacabana? Me conta, porque eu adorei o Copacabana. Você vai passar filme a filme? Não, é um Professor. Vamos embora. Não, tem a Cava Padrona, ainda mais por causa do Clodoaldo Medina, que Então, é meu segundo filme. É por isso. Eu achei melhor falar do Serva Padrona, então, porque eu tenho ele em casa que o Clodô me deu de presente, né? Mas aí, Carla, o que eu queria mesmo, você tem razão, não tem sentido ficar falando de um por um. O que eu queria saber era essa mutação. Porque quando a gente vê sobre você, até no Wikipedia, que fala, né? Wikipedia, né? Com tudo que a gente vê, sempre fala uma atriz brasileira, famosa, uma excelente atriz, excelente produtora, distribuidora, blá, 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 blá. Essa mutação, antes de chegar no teatro, porque eu quero falar no teatro, que é onde eu te conheci pessoalmente, né? Porque lá no nosso Madame Butterfly, que foi onde eu me apaixonei de vez pela sua carreira, né? Lá no Madame eu não pude ir na estreia, então não te vi. Quando eu fui, eu só vi o Jorge Tacla, não vi você, vi outros artistas, né? Então eu queria saber como fazer arte mudando tanto. Quais são as grandes dificuldades que você passa? Porque você também levava muito artista junto, você ajudava a empregar, que é essa minha ideia, né? Minha preocupação hoje é o que vai acontecer com a classe artística, porque ela precisa de público, não é, Carla? Em geral, não é verdade? E hoje público está difícil por causa Mas da a pandemia. gente vai ter público, isso não vai sumir, porque quando você me perguntou o que eu gostaria de falar, e eu falei que arte e cultura, né, são pilares da alma e da economia, porque eu acredito mesmo nisso. Porque o que eu acho? Eu acho que, nesse momento, ok, os cinemas estão fechados, mas vão abrir. Mas, ao mesmo tempo, o streaming está bombando e se Bombando, né? multiplicando. Eu acho que toda vez que o mundo vira uma página, né, no sentido de que ele muda a sua matriz de comunicação, que é isso que está nos acontecendo agora. A gente está mudando a matriz de comunicação. Já mudou, né? Está mudando é ótimo. Aquela que ainda está agarrada. Claro. Já mudou. Já mudou. Já estamos vivendo um outro momento na relação com a comunicação. Então, o que está acontecendo é que, por exemplo, eu estou agora assistindo e trabalhando e fiz uma oficina bárbara de teatro na internet, de linguagem de teatro dentro da internet e as possibilidades que você muda, que você tem nessa mudança e o que você trabalha dentro disso. Tem sido muito interessante, porque obriga todo mundo a uma reflexão. Então, eu acho que a gente não pode começar a pensar que a gente vai ter um apocalipse, vão acabar os teatros, vão acabar os cinemas. Não, as coisas estão abrindo para o outro lado, e tanto o teatro... A ópera nunca acabou, professor. Nunca acabou. Nunca acabou, entrou todo mundo. Não, linguagens artísticas, elas podem, ao longo da história, eu dizer, ter importâncias diferentes para as pessoas. Mas por isso que eu digo que a cultura e a arte são pilares tanto da alma quanto da economia, porque elas atendem as pessoas, elas, de alguma maneira, criam, quer dizer, quando você fala de cultura é a nossa base, então não adianta, a gente viaja porque a gente se interessa pela cultura de um país, pelo que as pessoas comem, pelo que elas cantam, pelo que elas dançam. Então, na realidade, a curiosidade do mundo é a respeito da cultura alheia. O que você quer saber? Você quer saber como é que os russos fazem isso, os japoneses aquilo, os franceses, né? O assado, o ensopado, os africanos. O que nos interessa é a cultura. É a primeira coisa.
E a arte, ela é linda, porque ela colhe da cultura, né, verdadeiros diamantes, né? E aí vai fazendo músicas incríveis, pinturas maravilhosas, livros bárbaros. Porque se você olhar, tem tudo. Você tem na cultura toda a expressão da arte. E que quando você consegue que a pessoa tenha oportunidade de desenvolvimento, né, um Cartola, uma pessoa que conseguiu, né, independente da sua origem, do que estudou, do que é uma alma, né? A voz do Cartola já é a voz da alma, as músicas, as coisas. Então, é Claro. lindo nisso. Então, se você olhar, e é isso que dá dinheiro, né? Porque fica essa discussão, às vezes a gente olha nesse conflito que o Brasil vem vivendo, né? Essa divisão, essa coisa direita e esquerda, centro, mais ou menos, essa conversinha, né? Porque, no fundo, ela esconde coisas que não estão na pauta, porque direita, esquerda, centro, tem uma base que ninguém podia furar. Ponto. Seja você de onde você veio, de que lado você esteja, tem aqui um patamar que você não fura. Então, você ter como, num país feito Brasil, não aproveitar a cultura brasileira, não aproveitar o esporte na sua devida importância, e não conseguir fazer isso virar, né? Porque divisas e investir, a gente estava nesse caminho, a gente foi desviado um pouco, mas a gente vai ter que voltar para ele, porque é isso, o mundo virou de página. Então, Claro. todas essas formas vão estar de outra maneira nas nossas vidas e vão estar gerando milhões, talvez gerando mais dinheiro do que um teatro gerava em algum momento, entendeu? Porque o público será ampliado, né, Carla? É só ver como É, remunerar isso, né? Só ver como remunerar, né? Você sabe vai que chegar um momento, né? o Congresso Nacional da OAB, por exemplo, da Ordem dos Advogados, nunca teve mais do que 20 mil inscritos. Só em São Paulo que teve 20 mil, mas participaram uns 13, né? Esse ano, por ser online, 100 mil advogados se inscreveram, entendeu? É o que você está falando, é a mudança. E olha, e quando tiver o próximo presencial, eu acho que cai para 8 mil. E vai ter uma pressão para fazer o gravado, entendeu? Mas Também. não vai voltar. Não vai voltar, né, Carla? Eu acho que a tendência do mundo é tudo entrar numa relação de live e você fazer do evento um verdadeiro evento. Então, quem está ali dentro ao vivo, ou está pagando um dinheiro altíssimo, ou, quer dizer assim, a construção econômica também vai mudar. Eu não sei como ela vai ser, eu não tenho bola de cristal. Eu acho que ninguém nem direito ainda sabe como vai ser. Eu acho que a gente está buscando formas, vendo como é que isso vai andar. Mas olha que delícia, estamos nós aqui conversando, Claro, gente claro. assistindo a gente. Né? Isso não seria possível algum tempo atrás, nem tanto, Verdade. né? É verdade, só eu aqui desse grupo nosso, só eu tinha a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? E foi aí que eu queria entrar nisso. O teatro municipal, aí você foi para uma área difícil, né? Porque é uma área já pública, né? De gestor público, não é? Eu, na tua biografia, não vi outra área de gestor público, né? Eu vi essa. E foi exitosa. Aquela reforma que você fez, maluca, né? Do teatro. E o Teatro Municipal do Rio, que é o mais importante do Brasil, claro, de São Paulo também é belíssimo, né? O de Manaus, etc. Mas, Carla, como foi gestão pública, relação com governos, assim, essa coisa toda, e também os artistas, porque você fez a reforma e abriu aquele teatro para as múltiplas, né? Eu tive lá no Papa, né? Eu tive lá no Papa, fui o primeiro a chegar. Lindo, né? Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Ali eu conheci seu filho, né? Ah, é? Ali eu conheci seu filho. E eu fui o primeiro a chegar. E aquele bispo que coordenava tudo, Dom Paulo César, aí, que não era bispo ainda, era auxiliar, hoje ele é bispo aqui em São Carlos, na minha região. Ele Olha que que fez tudo legal. com você ali, top. Bom, enfim,
conta como que é essa coisa de uma artista consagrada, uma artista consciente, uma artista engajada, que já tinha passado por várias linguagens e fases, e até de produção, né, de filme, de repente entrar na gestão pública. Assim, para mim foi muito bom, foi um grande aprendizado, mas assim, enorme. Eu adoro aprender, eu adoro aprender. Se eu puder aprender várias coisas todos os dias, eu vou dormir mais feliz. Sempre. Podem ser coisas das mais diferentes possíveis, sabe? Desde um truque de cozinha até as coisas mais sofisticadas, como é que você faz um vitrô, como é que se restaura né, uma cúpula, como é que se dora uma... Eu sempre gostei, de uma maneira geral, dessa relação. Não me assusta ter que empreender em aprender. Eu gosto disso, isso me provoca, isso faz com que eu estude. Eu adoro estudar, então, quando eu fui convidada pela Adriana Hatz, eu fiquei com muito medo. Eu pedi para pensar, porque eu sabia, não medo de ir para lá, mas eu sabia que, na realidade, eu não estava aceitando um convite, não era um convite de trabalho, né? Na realidade, eu estava arrumando um amante, né, na minha vida. E isso era um fato, e eu tinha que lidar com isso dessa maneira. O Teatro Municipal não foi um trabalho que eu fiquei durante quase 8 anos, né? O Teatro Municipal foi um amante que eu tive durante 7 anos e, sei lá, foram 7 anos e 9 meses, 8 anos da minha vida. E de uma entrega que não tem outro jeito. Meu filho, eu entrei para o teatro, ele tinha 3 anos, né? Ele foi criado praticamente dentro do teatro. Ele ia para ficar comigo, então ele assistiu uma quantidade de concertos. O Antônio, com 7, 8 anos, assistia concerto do Nelson Freire assim, sabe? Ali, concentrado durante horas. Tinha uma... Então, para mim, foi uma descoberta. Primeiro, para entender a gestão pública, né? Eu tive que ter uma... Eu acho que foi a coisa mais difícil, porque eu acho que o dia que se fizer uma reforma administrativa séria no país, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que ninguém que entre para ser executivo de nenhuma área, né, ser ministro da noite para o dia, pode cair de paraquedas nesse assunto, só porque é bom, seja bom na iniciativa privada. Ah, é um grande empresário. Ah, é um gênio de não sei o quê. Ah, isso não funciona necessariamente na administração pública. Né? Você cuidar de um país nada tem a ver com essa genialidade do que a gente tem na vida privada. É outra coisa. O público, né? Você ter uma função executiva dentro da área pública, vamos dizer assim, todo mundo devia ter, pelo menos eu, por exemplo, eu fiquei... eu comecei a ir ao teatro para ver como... Eu pedi para a Adriana, eu falei, Adriana, eu quero ficar assistindo até eu entrar, como é que o teatro funciona ainda com o Walter Santos lá. Entendeu? Para mim é importante. E foi muito importante esse aprendizado, porque a administração pública é complicada. A gente chegou a um modelo que realmente atrapalha muito a gestão pública de uma maneira geral, porque o Estado funciona para deter o roubo, que ele não consegue deter. Estamos vendo há quantos anos a gente vê isso. A gente não precisa ficar aqui citando caso também, porque nunca mais a gente vai parar, entendeu? Mas, então, você não consegue coibir o roubo, mas você atrapalha muito quem tem que trabalhar. Você atrapalha.
Não, não é uma coisa, a gestão pública não é fácil para ninguém. Pergunta para um professor, para um médico, para um engenheiro, para ninguém. E no caso do Poder Executivo, quando você assina, a responsabilidade do que você assinou, eu não sei como essas pessoas escapam dessa maneira, e não sei como elas cometem a loucura que elas cometem, mas né, de roubando, de falcatrua. Eu falo, realmente, a gente tomou né, uma fama de tamanha impunidade que as pessoas estão nem aí, ó, tô nem aí, né? Você fala assim, ó, deixa que eu vou cair nessa piscina também, essa piscina é minha também, eu quero um pedaço dela. Eu, quando eu entrei na gestão pública, assim, o que eu achava que era mais importante era exatamente isso, compreender como funciona, trabalhar a transparência dentro das coisas, tentar resolver os problemas. Então, o restauro do teatro, eu só fiz porque eu convidei o IFAM e o INEPAC para fazerem parte. Fui falar com o presidente do IFAM, fui falar com o presidente do INEPAC. Eu falei, gente, eu vou correr atrás do dinheiro, mas eu não vou ficar com o meu nome semana sim, semana não, no jornal, né, dizendo que interditaram a obra do teatro porque não estavam restaurando direito. Quem entende de restauro São vocês. Entendeu? Então, eu fico do lado, eu sou soldado de Cristo, eu estou aqui para isso, mas eu preciso de vocês. E foi sensacional, tanto o IFAM Sensacional, sensacional. Eu pude conhecer bastante por causa do Clodoaldo, né? Porque eu fui também num evento, não me lembro agora qual, era aquele cinema, aquele que vocês fizeram à noite, o cinema cantado, uma coisa assim, que passava o filme mudo, não é? Não teve uma... Eu fui num desses... chamava Música e Imagem. Eu fiz uma série de concertos. Isso. Chamava Música e Imagem. Música onde e Imagem. Tinham filmes, às vezes eram peças de teatro, às vezes na realidade era um artista plástico que fazia... Foi uma série bem interessante, Música e Imagem. Eu fui no Nosferatu, não foi Nosferatu? Foi sim. Teve. Foi sim, foi. E aí eu conheci bem e vi a restauração. Eu fui no pós-restauração, né? E realmente ele mostrou umas fotos, tal. O teu trabalho foi fantástico. Agora, Carla, se, por exemplo, pela sua experiência, você se encontrar numa determinada cultura nacional, política, etc., e for convidada para assumir a Secretaria Municipal, Estadual da Cultura do Rio, o Ministério da Cultura, porque você tem currículo e cabedal para isso, não é? Você hoje aceitaria, hoje não, quero dizer, mas você entende, com essa sua experiência do teatro... Eu aceitaria. Eu aceitaria, mas na realidade, é muito difícil. Você tem que estar em uníssono com quem te convida. Exatamente. O Sérgio Cabral teve os problemas que ele teve, mas eu, pessoalmente, na minha relação com o Sérgio Cabral, eu não sofri nenhum tipo de constrangimento dele comigo. Entendeu o que eu quero dizer? Ele nunca me deu carteirada. A única coisa em 8 anos que eu tive lá que o Sérgio Cabral, que o Sérgio Cabral fez foi me pedir para o Chico Anísio ser velado quando o teatro estava fechado. Então, eu não estou querendo inocentar, nem dizer, eu estou dizendo... Não, é a tua experiência. Vale a nossa experiência com as pessoas. Você não pode partir de outras experiências que não as suas, porque, para mim, até é muito violento tudo isso, sabe? Tudo que aconteceu com ele, para mim, é de uma violência, porque é muito duro ver. Claro. É decepcionante, porque ele é um cara genial, no sentido de que ele é rápido, ele é bom gestor, ele decide tudo. Você fala, cara, por que ele jogou tudo? Por que ele jogou ele e a gente no lixo, né? Claro, esses caras fazem isso, não é que eles estão jogando eles no lixo, a família, o pessoal, né? Mas esses escândalos de corrupção que as pessoas se envolvem, elas jogam a vida da gente também junto um pouco. Claro. Né? Vamos todos, vamos. Essa minha descrença, né? Carla, eu fui vereador.
Eu fui suplente deputado, depois há 30, 20 e tantos anos, abandonei tudo, não quero saber, né? É uma certa covardia. O Papa, me lembra aí no teatro, ele olhava, porque no teatro foi para as lideranças da sociedade civil, lembra? E Foi. ele olhava, ele falava assim, não seja covarde. Olhava assim, eu estava eu estava atrás do Ivo Pitangui, eu fui o primeiro a chegar, mas tinha 3 fileiras, eu estava ao lado da Ana Botafogo, né? Eu fiquei com a Ana lá, eu, minha mulher, tá? E aí o Papa falava, você não pode se acovardar, você tem que participar, porque senão a política vai ficar para os ruins, etc. Mas a gente não tem mais coragem de voltar por causa desses problemas. É o que você falou. Você se joga junto no lixo. Cada um que vai... Você Assim, vai junto. infelizmente, eu não tenho, eu realmente não conseguiria entrar no legislativo, entendeu? É terrível dizer isso, mas eu não me identifico objetivamente com nenhum partido. Eu acho que falta mulher, eu acho que falta de verdade. Às vezes eu me pergunto por que a gente tem tanto partido, se isso não vai nos arruinar de vez. Claro, claro, claro. Entendeu? Porque isso não ajuda a convergência de nada. Porque aí fico eu verde claro, você o verde médio, o outro verde escuro, sabe? E a gente, na família de verdes, não consegue sequer concordar. Mas aí, em algum momento, a gente vai se amacumunar. Tudo bem, a gente não conseguiu concordar. Mas lá na frente tem que se amacunar para resolver, porque você está numa armadilha. Então, às vezes, eu falo assim, por que tantos partidos? Para que tantos partidos? E ainda mais, viu, Carla, com o fundo partidário, eu estudo muito isso, né, por causa do direito, com o fundo partidário, então passou a ter uma importância esse número de partidos para outros fins também, sabe? Não são nem ilícitos, mas são fins que ferem a democracia. Não há um país civilizado, importante no mundo, que o povo tenha um bem-estar social razoável, nenhum lugar do mundo que tenha o número de partidos que tem aqui. Não tem esse vício, não tem. Bom, mas vamos falar de coisas boas aí. Se você, nesse momento hoje, assim, o que você vê, além dos streamings, além dessa moderna comunicação, né, para aqueles artistas iniciantes? Nós temos muitos, não é? Aqui em Araraquara mesmo, eu estava querendo fazer um trabalho com os artistas locais, para a gente desenvolver esses artistas, né? Que você tem algum conselho, ou vai para o streamer, ou não há conselho, é a vida mesmo. Professor, que para quem está começando ou para quem quer estudar, esse é o melhor momento do mundo, professor. A gente tem acesso a toda a informação, tudo que você quiser saber. Você vai lá no Google, Mister Know Everything, né? Porque o Google não tem pergunta que ele não responda, né, em 30 milésimos de segundo, com milhões de respostas. É só você querer e focar no que você quer. Então, o conhecimento facilitou muito a vida. E conteúdo gratuito, tem uma quantidade enorme de conteúdo gratuito, coisa que a gente nunca teve à disposição. Então, o que eu acho é que a gente está vivendo o momento da cambalhota. Como é o momento da cambalhota? Ninguém sabe como é. Ninguém sabe. A cambalhota pode ser gostosa, naquele momento ela dá uma agonia. Você está virando, você fala, meu Deus, eu vou cair do outro lado, sabe Deus como. Né? Porque você pode dar aquela cambalhota linda e pode torcer o pescoço na hora que você estiver virando. Então, eu acho que quando a gente muda, né, a comunicação, a linguagem, do jeito que o mundo está mudando, a gente não pode querer ter bola de cristal e sair dizendo como será o futuro próximo. A gente vai descobrir ele. Duas coisas eu tenho certeza, de verdade, que é uma, você não acaba com a cultura, você prejudica a arte, você pode calar artistas, você pode agredir, prender, matar, tudo isso. Agora, a cultura de um país, para você destruir, realmente é de uma violência, você precisaria de outras, vamos dizer, energias para acabar com isso. Então, acho que a gente tem que cuidar da nossa cultura
mesmo, né? Porque eu acho o Brasil bárbaro, apesar Claro, da gente agora estar se desconhecendo, porque toda essa confusão política, eu às vezes me pego nisso. Eu falo, gente, fala sério que eu não estou conhecendo o Brasil? Eu olho, às vezes, as pessoas falando na internet, todo mundo de uma grosseria. As pessoas não conseguem sequer, né, fazer uma frase de pensamento. Elas conseguem juntar meia dúzia de palavrões ao invés de discordar do que você está dizendo, claro. né? Vamos lá, é ping-pong. Não, não, as pessoas gostam de xingar. A gente está realmente num empobrecimento que um pouco me preocupa. Que eu Claro. falo, olha aí, colhendo os frutos da falta de educação. Ó, olha a ignorância tomando conta, né? Ninguém sabe do nosso, né, passado recente. Então, estamos aí patinando na ignorância que deixamos para o país, de quem são esses personagens, o que é que nos acontece. Então, eu acho que nesse momento está um pouquinho difícil, mas eu acho que a gente não precisa se desanimar em nenhum Claro, sentido. ótimo, ótimo. Ô, Carla, e a questão do poder público? Por exemplo, eu quero dizer da ajuda pública, né? Por exemplo, Lei Rouanet, as leis estaduais, os incentivos. Agora houve uma lei aprovada, foi sancionada agora, um pacote de 3 bilhões para a classe artística, né? Depois, em São Paulo, aqui teve um pacote novo de 177 milhões, Paraná também tem um pacote grande e tal. Qual é o papel que você acha dessas leis de incentivo? Elas devem continuar? Elas não é devem continuar, acho que é uma pergunta óbvia, né, Carla? Claro que devem continuar, né? Você vê restrições a ela ou modificações? Ou é só dinheiro mesmo? Tem que pôr mais dinheiro porque elas são bem geridas, tal. Não, eu não acho que a questão é essa. Se eu for te falar de verdade, eu diria que muito pouca coisa é bem gerida no Brasil. De verdade. Tá. Vamos aqui analisar como é que está o meio ambiente, a economia, a saúde. Vamos no macro. Então, o Brasil tem um problema de gestão. Eu acho que a gestão pública e privada no Brasil é muito difícil. A privada é um pouco melhor do que a pública, mas também sofre. Não acho que. Porque eu acho que o que aconteceu com o Brasil é que todo mundo, praticamente, ou muita gente, aprendeu fazendo. E muito pouca gente está à altura do cargo, porque a gente nunca investiu em educação. Eu mesmo, entendeu? Eu estou falando de cadeira, porque eu não terminei. Eu comecei a fazer uma faculdade, não encerrei essa faculdade, e volta e meia eu quero fazer coisas e eu não consigo fazer porque eu não encerrei uma faculdade. Eu interrompi ela no meio. E eu interrompi porque eu comecei a trabalhar e trabalho que nem uma moura, alegremente, há muitos anos, entendeu? Com alegria, não estou reclamando de nada. Claro. Mas, de uma maneira geral, a gente começa a trabalhar muito cedo. Você tem uma formação no país que não é valorizada, você não tem. É muito difícil, eu acho, quando você fala isso. E aí eu acho que a cultura, quando você blinda a cultura, né? A arte e a cultura, a gente tem artistas, cientistas, educadores, escritores muito bons. Tudo bem que a gente errou. A gente, como sociedade civil, devia ter pedido um país bem educado. A gente devia ter pedido o que a gente queria mesmo dos partidos, é que as pessoas educassem, que a gente tivesse uma educação de primeiro mundo e que não só os nossos filhos tivessem boa educação, porque a gente tem dinheiro para pagar a escola deles. Não, mas a gente, como sociedade civil, reclama do imposto, reclama do que dói no nosso calo, mas não consegue olhar o nosso país como uma propriedade nossa. E isso atrapalha muito. A gente tinha que aprender a lidar com cidadania, a gente tinha que aprender a lidar com questões que fizesse com que a nossa opinião de verdade
Não esse joguete que a gente fica, né? De verdade, o Brasil, a massa brasileira, é um joguete na mão de político. Todo mundo vem com o mesmo mimimi e a gente cai de novo. E mais uma vez, e toma outra, vamos de novo. Sai outra para você, né? Aí eu falo assim, chame quem você quiser, copie aqui os discursos, vou te dar uma caneta. Vamos lá, play, play, play. Duvido que a pessoa com um pouquinho de esforço e dinheiro não alcance uma posição interessante. Existe uma melodia política que engoliu a gente. Por isso, às vezes, eu acho muito difícil nesse sentido, porque... Desculpa, eu pensei em muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes eu tenho esses colapsos. Não, mas porque esse sistema, eu acho que é o melhor sistema que nós já conseguimos ter, foi esse sistema das leis Rouanet, as leis de incentivos fiscais, né? Eu próprio produzi aqui em Araraquara um livro, já produzi outro também, sempre de artistas maravilhosos, da vida dos artistas e tal, e a gente precisou das leis de incentivo, né? Eu gosto muito das leis de incentivo, sabe, Carlos? Desculpa, eu vou voltar ao ponto. Obrigado que você me voltou, é porque eu tenho esse problema de raciocínio em elipse. Eu vou subindo. Mas eu acho que é importante, e eu acho que você tem que defender. Não é? A gente faz isso com tudo, com a carne brasileira, com o carro, com a... É isso, por isso a gente tem uma administração comum, porque a gente tem uma série de áreas que precisam ser preservadas no nosso espaço. E a nossa cultura, porque ou a gente faz, ou a gente, a cada dia que passa, a gente vai ser mais invadido e perder o que as pessoas mais admiram na gente, que é a nossa cultura, que é a nossa inteligência, que é a nossa miscigenação, que é um pouco o que a gente já está perdendo. Né? Que é o raciocínio da inteligência, a gente está só atacando na brutalidade, é no cacete, é na grosseria. A cada dia que passa, essa violência se instaura mais dentro do país e a gente vai perdendo. Então, defender a cultura e ter leis de incentivo para a cultura é muito importante, assim como é importante porque tem muito emprego. Vamos aos Estados Unidos, todo mundo adora pensar nos Estados Unidos. Qual é a entertainment? Qual é? É a terceira. Se você for olhar, ali é indústria armamentista e entretenimento. É onde o nego ganha dinheiro. A gente aqui, a gente quer com a indústria armamentista, já está distribuindo a arma, né? Assim, já comprou a sua, professor? Né? Porque o professor agora... Toma, gente, vamos lá, vamos bang-bang. Os meninos agora querem brincar de bang-bang, né? Tá um horror, né? O que é isso? Aonde a gente foi parar? E acaba com a cultura. Então, existe alguma coisa que, já que até hoje a gente não exigiu coisas, né? Porque tudo bem, a gente vai para a rua, mas a última coisa que eu vi a gente exigir mesmo foram as diretas. A última. Eu participei muito das diretas, que eu trabalhava com o Almino Afonso. E o Almino Afonso, ele foi o responsável pelas diretas para os grandes comícios aqui em São Paulo, né? Então eu participei do lado, sabe? Eu estava com o Chico, o dia que eu que era meio porteiro, assim, vamos chamar, né? E as diretas, para mim, foram realmente uma revolução para nós, né? Claro que elas não resolveram o problema, né? Aprofundaram alguns, né? Algumas, mas, enfim, evidentemente foi o de melhor que a nossa geração talvez tenha passado, né, Carla? Carla, é uma coisa interessante que eu vi agora também. Sempre que tem uma crise como essa, todo mundo fala, o dinheiro é para a saúde e para a educação, né? Tem que priorizar, ainda mais agora. Imagina na pandemia. É saúde, 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 né? Aí todo mundo querendo fazer pacote para cultura. Depois críticas porque se deu dinheiro para carnaval, deu dinheiro para... Eu fico tão louco, eu tenho vários artigos que eu escrevi. Peraí, professor, desculpa. Eu vou abrir a janela. Eu estou morrendo de calor, eu estou com tudo... Tá.
Nossa, nós temos 5 minutos só. Não, eu tenho vários artigos que eu escrevi, até vão publicar agora minhas crônicas. Vários chamam Nem Só de Pão Vive o Homem. Desde que eu fui vereador e desde que eu acompanho tudo isso, sempre a cultura, a própria sociedade às vezes reclamava de verbas para a cultura. Falava, não, tem que investir na escola, tem que investir na saúde, né? Isso é de um erro tão brutal, né? Tão brutal, que eu acho que a gente tem que resistir, investir, lutar e ir para as ruas também pela cultura, entende? Porque é o que você fala. Mas, né? o professor, que eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas, mas a gente está num momento no Brasil onde as pessoas dizem as maiores atrocidades. Quem precisa? Globo lixo, bibibi. Eu olho, eu falo, oi, gente, fala, conversa, por que você está dizendo isso? Embase o seu pensamento. Para de ser papagaio, criatura, porque isso vai nos levar a uma desgraça. É isso Entendeu? mesmo. As pessoas se satisfazem com papel de papagaio na vida e não precisam usar nenhum neurônio. Então, eu acho que a gente precisa entender melhor o momento que a gente está vivendo e saber valorizar, não é só a cultura, a arte, mas é tudo, a educação, Claro. a ciência, sabe? A gente já é bem grandinho, sabe? Tudo bem, o Brasil ainda é um país adolescente, mas já é um país grandinho. Claro. Não, e essa função pedagógica mesmo de cada um tem que fazer. Estou de acordo com você. Esses grupos radicais, eu saio tudo, viu, Carla? Eu não tenho paciência mais. Mas eu sou paciencioso, sabe? Eu chamo também para o debate. Gente, vamos conversar, né? Os meus alunos falam, ai, professor, a gente pergunta para o senhor, é demorada a resposta, né? Eu falei, porque as coisas são demoradas, viu? Precisam ser explicadas. E às vezes eu estou errado. Né? Eu quero explicar o meu pensamento para ver o seu, entende? Para formar o seu pensamento, né? Estimular, né? Ô, Carla, eu tenho um grande amigo, advogado, famoso aqui em São Paulo, na área de comercial, ele é Rovai. E ele disse que ele era primo do Pedro Carlos Rovai, que fez muito cinema também, é um grande fã seu, ele me deu uma aula dos seus filmes, o Rovai, e ele disse também que o primo, faleceu agora há pouco tempo, ele fez aquele Tainá, né, que é famoso, tal. Ele falou que também ele tinha muita dificuldade com a questão realmente de fazer cinema, era arrumar o dinheiro, porque é muito dinheiro antes de entrar alguma coisa, né, Carlos? Então, ele falou que ele queria que eu prestasse essa homenagem a você, da família Rovai também, na nossa live. Porque, infelizmente, nós temos só mais 2 minutos, Carla. Você vê como passa o tempo, né? Muito rápido, né, professor? Muito rápido. Então, eu queria muito agradecer e queria te deixar, são 2 minutos, se você falar até acabar. Eu ia pedir para você declamar, mas eu estou acompanhando o teu Instagram, vi coisas tão lindas lá. Cada dia eu vejo uma coisinha agora. E recomendo para todos. Recomendo para as pessoas, sigam o Instagram de Carla Camurati. Lá só tem coisas muito, muito, muito legais. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria agradecer essa oportunidade dessa conversa. Eu adoro pensar e eu adoro conversar sobre o que está nos acontecendo. Eu acho que a gente precisa exercer isso. Acho que a gente precisa, de verdade, entender melhor o que a gente está vivendo, se preparar. Então, adorei falar com você sobre política, sobre educação. A política me enlouquece. Eu agora estou terminando um filme que é o História do Tempo Presente. E é um filme que conta, né, o que aconteceu politicamente no Brasil, das diretas até a posse do Bolsonaro, só com imagens reais dos fatos. Não tem narração, não tem entrevista, ninguém pede desculpa, ninguém se desculpa. Ele é, na realidade, como se fosse uma grande colagem emocionante da nossa vida. Que legal, que legal. Em breve eu vou lhe chamar para ver. Que bom. Então, muito beijo. Obrigada. Obrigado por tudo. Boa sorte, hein? Continue lutando por nós. Obrigada, professor. Amém.
acabou mesmo. Acabou? Acabou.